Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu venho gravar o vídeo que vocês estão esperando aqui no canal. Para quem já me acompanha há muito tempo, ficou completamente perdido do que aconteceu, né? A Angélica estava em Minas, de repente a Angélica voltou para São Paulo, e essas coisas todas. Então, hoje eu venho falar com vocês o que aconteceu, como, por que eu vim parar em São Paulo, né? A história toda. Vocês entenderam que o meu ex tem a ver com isso, né? Então vamos lá. Vivi quase 3 anos com o meu ex, né? Que eu cheguei em Minas Gerais sem conhecer ninguém. A história tá toda aqui no canal, todo mundo acompanhou. Então quase 3 anos que eu vivi com ele. Construí uma empresa pra ele, né? Não foi nem com ele, foi pra ele, porque quem construiu tudo fui eu e eu passei tudo isso pra vocês, vocês acompanharam. Então construí uma empresa pra aquele cara, vivi quase 3 anos com ele, moramos 2 anos e pouco, 2 anos e meio mais ou menos juntos. Bom, não vou lembrar de dias, mas eu vou ver se eu coloco aqui pra vocês os dias certos. Nesse dia eu recebi, tava tudo ok na casa que eu vivia lá com ele, tudo ok em casa, tava até gravando vídeos eu dirigindo e nem estava postando pra vocês, eu só estava gravando pra ter aquilo pra quando eu pudesse postar. Por quê? Porque eu não tenho ainda habilitação, eu não consegui finalizar o meu processo, estava fazendo aulas extras pra fazer a minha terceira prova prática, né? Porque em 2 provas práticas, uma aqui em São Paulo e uma lá em Minas, nas 2 eu reprovei, então tinha pago aulas práticas a mais, né? Pra eu conseguir fazer de novo o processo. Então, assim, e eu tava gravando, eu dirigindo em casa, treinando tudo. Então, assim, minha vida estava lá, tudo ok. Até que nesse dia, que foi até o dia que eu gravei pra vocês, o último vídeo que eu gravei pra vocês eu dirigindo, nesse dia eu recebi uma mensagem da minha prima falando, Angélica, sinto muito, seu pai foi encontrado dentro de casa. Eu fiquei, nossa, né, tal, então tudo bem. Nesse momento, quando a minha prima falou isso, eu tô em Minas, né, meu irmão está na Paraíba, somos só nós 2 de filhos, né? Aí eu falei, ai meu Deus do céu, falei, e agora? Né? Falei pra ela, eu vou precisar ir, será que meus primos conseguem resolver? Porque eu tô em Minas, eu vou demorar, se eu estiver aqui eu vou demorar e tal. Porque assim, a ideia do velório não era algo tão, tipo assim, eu vou precisar ir, até porque assim, eu não tinha assim tanto contato com meu pai mais, né? Nem eu, nem meu irmão, por muitos problemas da vida, né? Então assim, acho que a última vez que eu vi meu pai, acho que foi em 2018, se eu não me engano. Então assim, tinha bastante tempo que eu já não tinha mais muito contato com ele, né? Então eu falei, não tem muito por que eu ir, né? E eu não ia vir pra São Paulo, não tava nos meus planos, né, tal. E a minha prima falou, não, eu acho que a gente consegue ver aqui, consegue resolver aqui e tal, seu primo consegue resolver. Eu falei, tá bom, qualquer coisa é minha vida, né, beleza. Falei com o meu ex até, né, no dia, falei, ai, não sei o que, meu pai faleceu, tal. Ele, meu sentimento, tudo bem. A gente morava junto, tinha uma vida, tinha uma história junto, tá? Tínhamos um relacionamento. Bem ou mal, tínhamos um relacionamento, tínhamos uma história juntos. Bom, então como não eram meus planos vir para São Paulo, acreditei que meu primo iria conseguir resolver o que tivesse que resolver. Então minha vida foi dando sequência. Ainda gravei pra vocês, falei no carro, falei, tô indo levar o Davi na escola, acho que era o 2º, 3º dia dele na escola nova. Então tô indo levar meu filho na escola. A vida tá seguindo, as coisas estão acontecendo, comentei com vocês no carro, as coisas, porque não eram meus planos vir, né? Até que meu primo falou, Angélica, eu acho que eu não vou conseguir resolver as coisas aqui. Vai ter que ser filhos, ou mãe, ou esposa, e vai ter que ser um de vocês, ou você ou o Aleph, meu irmão. Aí eu falei, pronto. Pronto, como que eu vou, né? Tipo, já era o quê? Já era umas
9, 10 horas, quando meu primo falou isso, eu falei, ai meu Deus, e fora que eu não tinha nem dinheiro, por quê? Tinha recentemente comprado carro, né? Dei uma entrada no carro, tava com parcelas do carro, então assim, tava zerada assim, não podia gastar. Esses barulhos são das gatas, tá? Estava zerada, não podia gastar, não podia ter gastos. E aí meu primo falou isso, eu falei, ai Senhor Deus, eu não posso gastar, o que eu vou fazer? E aí eu falei com o meu ex, falei primeiro com ele, né, ele tava trabalhando, mandei mensagem pra ele, falei, nossa, meu primo falou que eu teria que ir pra resolver os negócios do enterro, né, essas coisas tudo. Aí ele falou, não, deixa pra você ir final de semana, você separa essas coisas, algumas coisas pra vocês e vai final de semana e resolve o que tem que resolver, já vê sobre isso, sobre aquilo, né, sobre a casa, né, ele tava falando. Já vê sobre isso, sobre aquilo, mas vai final de semana. Isso era o quê? Sei lá, terça, quarta, eu não sei. Mas aí ele falou, deixa pra você resolver depois, que agora já tá tarde, você tinha que ter saído cedo e tal. Já era quase umas 11 horas. E aí eu fiquei, nossa gente, como que eu vou? Porque aí era a passagem minha, a passagem do Fernando, a passagem do Davi, né? Ida, volta, eu já fiquei calculando isso na minha cabeça e falando, caramba, eu não posso gastar, não posso gastar. A gente um dia, acho que isso era uma sexta, não sei que dia que era, quarta, não sei. Eu sei que no sábado daquela semana a gente teria com o nosso grupo, do nosso trabalho, uma viagem pra Tiradentes, pra cidade de Tiradentes. Cidade de Tiradentes, não Guaianazes, tá, gente? Pra uma cidade chamada Tiradentes, lá em Minas Gerais. Então a gente teve esse passeio, tanto que eu até iria pra esse passeio. A gente já tava combinado que a gente iria com o meu carro, porque o carro dele ele não usa, né? Mais pra frente eu explico pra vocês. Então eu falei pra ele que iria eu, ele e meus filhos dentro do meu carro pra viagem, né? Porque lá os passeios é tudo feito em caronas, né? Então eu falei pra ele ainda que a gente iria no meu carro. Então assim, tava tudo programado, minha vida tava tudo fluindo lá. E aí eu comecei, falei, meu Deus do céu, meu primo não tá conseguindo resolver, o que eu vou fazer? Aí eu conversei com umas amigas minhas, que eu tenho umas amigas que a gente só se conhece online. Somos 12 num grupo nosso, que nós conversamos muito, uma apoia a outra, porque nós temos um sonho em comum, nós todas. Então, tudo uma conversa com a outra, uma compartilha com a outra, uma dá apoio pra outra, essas coisas. E eu passei sobre isso, né? Falei, gente, nossa, tá acontecendo isso, meu pai faleceu e agora meu primo falou que não tá conseguindo resolver. Não era meus planos ir pra São Paulo, não tenho dinheiro pra gastar, não sei o que eu faço. E aí as minhas amigas decidiram me ajudar. Elas falaram, Angélica, vai, a gente ajuda você com o dinheiro pra você ir. Não tinha como eu negar nesse momento. Eu falei, ai meu Deus do céu, eu vou aceitar. Por quê? Era muita coisa, gente. Eu tava, tipo, eu tinha acabado de dar entrada, praticamente todo o dinheiro que eu tinha, eu dei entrada no carro. Tava com parcela do carro. Tinha acabado de fazer compras de mercado. Tinha acabado de fazer uma viagem pra São Paulo pra resolver uma outra coisa, uns 2 meses anteriores. Então, assim, essa dívida já estava no meu cartão. Então, tipo assim, eu tava atolada. Eu falei, gente, eu não posso gastar pra ir pra São Paulo de novo. Eu não posso gastar dinheiro. E as minhas amigas me ajudaram. Não foi muito, mas elas me ajudaram com um valor. Deu uns 300 reais e tal. Mas que me ajudou pra caramba, né? Então, eu falei, caramba, vou ir então. Vou ir. Falei com outro lá, né? Falei, não, eu vou ir. Umas amigas minhas me ajudaram. Eu vou pegar as coisas e vou ir. Ele, não, tá tudo bem e tal, beleza. Tava tudo aqui. Separei uma mala. Falei pra ele, à noite você me leva? Você leva aí os meninos lá na rodoviária? No meu carro. Levo, tudo bem. Separei uma mala com 3 mudas de roupas pra mim, pra cada um dos meninos, porque assim, eu poderia ter deixado, igual até as minhas amigas no dia falou, Angélica, deixa com alguém, deixa com a sua sogra. Não sei. Falei, não, gente, eu não gosto de incomodar as pessoas, eu não gosto de ficar pedindo as coisas pros outros. Eu falei, não, deixa
eu vou levar meus filhos, né? Até porque vai que demora um pouco mais do previsto, né? Se demora um pouco mais, tipo assim, deixar meus filhos com os outros, né? Não. Eu vou rapidinho, resolvo o que tem que resolver e volto. Então, beleza. Peguei os meninos, peguei um cobertor pra cada um, travesseiro só por conta da viagem, né? E 3 mudas de roupa pra cada um de nós. Coloquei nas malas, ele nos levou no meu carro até a rodoviária, nos deixou lá, nos despedimos e eu e os meninos viemos pra São Paulo. Beleza, chegamos aqui em São Paulo, quando a gente tava chegando, meu primo falou, Angélica, consegui resolver. A gente já tava em São Paulo já, no ônibus, de madrugada. Ele, Angélica, consegui resolver. Eu falei, ai meu Deus, já tô aqui, né? Fazer o quê? Já tô aqui, já resolveu, mas tá bom. Aí eu falei, não, tá tudo bem, eu vou pro velório então, né, já que conseguiu resolver, não vai precisar mais tanto assim de mim agora, mas já tô aqui em São Paulo, beleza. Cheguei, aí né, uma coisa que as minhas amigas falam, às vezes, isso precisava ter acontecido pra eu ter vindo pra São Paulo. Vamos lá que vocês vão entender tudo o contexto das coisas. Tá bom, meu primo conseguiu resolver, eu falei, tá bom, então vamos lá, vou resolver as coisas do velório do meu pai, ver como é que tá a questão da casa, essa casa aqui, né, que era da minha avó. Tá, meu pai estava morando aqui e meu pai foi encontrado aqui. Quando eu cheguei, peguei os meninos e vim pra cá, né? Porque os meus primos falaram. Eles falaram, Angélica, a casa está no estado crítico. Tá, inabitável. Aí eu, ué. Falei, não, tá bom, mas eu vou e ver como é que tá, né, a situação, qualquer coisa eu limpo, faço alguma coisa, porque eu já tinha falado com meu irmão sobre isso, né, eu falei, talvez a gente aluga, né, vender talvez agora não seja a ideia, né, talvez a gente aluga. Então beleza, vim, abri a casa, até fiz um vídeo, um dia talvez eu pense se eu posto esse vídeo pra vocês ou não, porque esse vídeo eu gravei pro meu irmão, pra mostrar pra ele a situação que tava a casa, e mandei também pras minhas amigas, né? E mandei também pro meu ex. Acho que mandei. Eu peguei, gravei a minha reação, na verdade, né? Porque assim, lá de fora, eu já tinha visto muita coisa quebrada, muita sujeira, muito lixo, muita bituca de cigarro, já lá do quintal. Então eu falei, nossa, se aqui tá assim, vamos ver lá dentro, né? Eu peguei e falei, eu vou entrar gravando. E gravei, só que o vídeo tá em pé. E entrei gravando e fui gravando a minha reação, a reação dos meninos, né? Tal, só eu e os meninos aqui. E uau, tinha cigarro pra tudo que é lado, tinha bebida pra tudo que é lado. Eu nem sabia que meu pai bebia. Enquanto eu convivia com meu pai, era só cigarro, o problema dele, né? Mas, pelo menos até, né, ele partia, ele estava bebendo e muito, tinha muita garrafa de bebida pesada mesmo, sabe? Né, cerveja, bebida pesada mesmo, muita garrafa de bebida pesada na casa. Cigarros, eram bitucas de cigarro, tipo assim, muitas em específicos lugares. Não era espalhadas na casa, era em específicos locais, assim, tipo assim, aqui, por exemplo, onde eu estou, onde está a minha cama tá assim, as camas que ele tava usando tava assim. E na ponta tinha muito, eu falei, gente, não é possível, a pessoa fez aquilo pra partir. Foi a minha visão, porque assim, não foi tipo assim, ao longo dos dias, foi não, pra mim aquilo ali ele fez, falou, agora eu vou, a minha visão. Então assim, gravei tudo isso da casa, tal, pra mandar pro meu irmão, acho que eu mandei pra ele também, mandei pras minhas amigas, beleza, saí daqui, falei, vou ficar na casa da avó da Miss, vou no velório com os meninos, até a avó da Mislene foi, a Mislene não quis ir, a Mislene não lembrava do meu pai, né, ela falou, não mãe, não quero no velório não, eu falei, tá bom, os meninos foram, né, e a dona Geralda, a avó da Miss também foi comigo, então fui pra lá, deixei as minhas coisas na dona Geralda, cumprimentei todo mundo, ficamos lá um pouquinho, esperamos o horário do velório e fomos no velório do meu pai. Finalizando o velório, eu conversei com os meus primos, falei, não, eu vou lá dar uma geral na casa depois, né, pra ver o que eu vou fazer com a casa, tá. E como tinha algumas coisas do meu pai pra ver, eu falei, não, deixa eu raciocinar, deixa eu ver o negócio da casa lá, vou limpar e tal, e depois eu vou embora, né? E falando com o meu ex, falando, não,
Ele me mandando vários áudios. E aí, o que que resolveu? Tá tudo certo? E a casa, como é que vai ficar? E não sei o que. Não, tá tudo certo. Conversei já com meus primos, tá todo mundo bem. Já falei pro meu irmão, eu vou dar uma faxina lá na casa, vou ver uns negócios aqui do serviço do meu pai que eu tenho que ver, vou ver o que eu vou pegar lá da casa, vou jogar fora, o que eu vou doar. Eu acho que eu ia levar só a airfryer, uma coisa assim, né? E conversando com ele, tá tudo bem. Quando deu 5 dias que eu estava aqui, porque eu vim num dia, no dia seguinte teve o velório. Vim à noite, né? No dia seguinte teve o velório. Depois, mais uns 3 dias, foi o tempo assim que eu, tipo assim, eu tentei me encontrar o que eu faria. E eu vim aqui ainda fazer a primeira faxina da casa. Eu acho que foi. Não, ainda não tinha vindo fazer a primeira faxina. Eu tava resolvendo os negócios do trabalho dele, da empresa dele, que a empresa tava falando comigo pra eu ver o negócio do seguro que teria, e essas coisas que eu ainda não recebi esse dinheiro. Mas também não vai ser muita coisa, né? Mas é um negócio lá. E aí, eu tava tentando resolver algumas coisas assim, choveu também, fez um tempo complicado, lavei algumas roupas, né? Pra já começar essas mudanças assim, tipo assim, do que eu ia fazer com as coisas que estavam aqui na casa. Até que deu uns 5 dias e nesse tempo, esse meu ex, ele já tava assim, na minha cabeça, me azucrinando pra eu ver a questão das coisas que fosse do meu pai. Tipo assim, só pensava em dinheiro, em herança, só o que ele pensava. Então ele tava o tempo todo falando pra mim: ah não, mas você tem que ver isso, mas você tem que ver aquilo. Aí me passou um contato de um amigo advogado dele, né? Não, você fala com fulano que você vai ver isso, que você vai ver aquilo, e que não sei o que você tem que resolver, e que é coisa sua e do seu irmão, e não sei o que, e me azucrinando com isso. E eu tava até falando com as minhas amigas, falei, gente, pelo amor de Deus, eu nem enterrei meu pai, a pessoa só fala em herança, em herança, em herança, em herança, parece que meu pai era rico, né? Me azucrinando. E eu falando, não tem nada muito pra resolver, eu tô vendo isso, tô vendo aquilo, não, tá tudo bem, ai, calma, deixa eu raciocinar, uma coisa de cada vez, eu vou ver o que eu faço, eu vou ver o que eu penso aqui, tá tudo bem, eu vou cuidar lá da casa, lá, vou resolver a questão da casa, vou deixar alugado, não sei o que eu vou fazer ainda, sabe assim, mas ele me azucrinando, tá bom. Até que deu uns 5 dias, até que essas minhas amigas do grupo, né, eu passando pra elas, falei, gente, ele me azucrinando, sabe, com esses negócios, e eu já tava incomodada, sabe, tipo assim, por mais que eu não tivesse contato com meu pai, é meu pai, então, né, ficar aquele negócio pensando, nossa, herança, casa, aquilo aí tava me incomodando. Aí as minhas amigas começaram a falar, falou, Angélica, por que você não fica nessa casa, Angélica? A casa é boa, né, é sua casa, você tá perto da sua filha, você vai ter mais possibilidades para você trabalhar. Então elas começaram a me aconselhar muito, assim, Angélica, fica na casa, a casa é sua, lá não é legal, você sabe que ele não é uma pessoa legal pra você, mais pra frente eu vou explicar pra vocês o porquê que elas falaram isso. Então elas me aconselharam muito nisso, Angélica, não volta não, Angélica, fica com seus filhos aí e tal. Organiza a sua vida aí. E eu falando, não, gente, eu não quero ficar em São Paulo, eu não me sinto mais segura em São Paulo, eu não me sinto... As gatas. Eu não me sinto mais confortável em São Paulo, não me sinto segura. Não quero ficar em São Paulo, eu gosto de morar lá em Divinópolis, eu gosto da cidade. Eu gosto da segurança que eu tenho lá, eu já tô com a minha vida, com o meu trabalho lá, né? Eu tinha a minha história lá, já tinha uma empresa com ele lá. Então, eu falei, não, gente, elas sabiam, né, que eu já tava vendo a possibilidade de eu comprar um apartamento pelo programa Minha Casa Minha Vida, eu já tava assim, até meu ex sabia porque eu tinha conversado com ele, né, eu falei, não, eu tô pensando em ver um apartamento pelo Minha Casa Minha Vida, e ele sabe, né, porque eu conversei com ele. Então, assim, sabe assim, as minhas amigas me aconselhando muito. E aí foi um dia que eu falei, quer saber, eu vou orar sobre isso. Porque não era algo que eu queria, não é algo que eu planejei, algo que passou pela minha cabeça. Então, assim, depois de tantos conselhos dela, eu falei, eu vou orar sobre isso. E eu já falei aqui pra vocês que eu oro, Deus responde. Então, no quarto dia que eu tava lá, eu orei, eu tava na casa da Dona Geralda,
me ajoelhei nos pés da cama e orei e falei: Senhor, me dá uma luz, me dá uma direção, me dá um caminho, me dá uma resposta, porque eu tenho a minha casa aqui. Eu tenho essa possibilidade de voltar para São Paulo, mas eu não quero, foi a minha oração, eu não quero voltar para cá. Eu não me sinto segura aqui, eu não me sinto tranquila, eu não quero voltar para São Paulo. Eu sei que eu tenho minha família, eu tenho todas as possibilidades aqui, mas eu não quero voltar para São Paulo. Mas me dá uma luz, me dá um caminho, me dá uma direção, me dá uma resposta. O que eu faço da minha vida agora? A minha vida tá lá, o meu trabalho tá lá, tá tudo lá. Minha história tá lá, minha vida tá feita lá. Meus filhos, a escola deles tá lá, tá tudo lá. Eu não quero voltar para São Paulo. Me dá uma luz, me dá uma direção, me dá uma resposta. No dia seguinte, logo pela manhã, quem me manda o áudio? O infeliz do meu ex. O áudio dele foi basicamente terminando comigo, falando que eu ia ganhar uma herança, que até agora eu não sei que herança que é essa que ele falou. Que eu ia ganhar uma herança, então que agora eu poderia seguir a minha vida aqui em São Paulo, que ele teria trocado as chaves, claro que é mentira, eu vou explicar depois pra vocês por quê, que ele teria trocado as chaves da casa e que eu não precisava voltar e que depois eu via como eu faria pra buscar as minhas coisas na casa dele. Se ele levava pra casa de alguém, mas que eu não precisava voltar a partir daquele momento. Eu levei um susto. Quê? Você tá maluco? Minha vida tá aí, minhas coisas estão na sua casa, meu carro está na tua casa, nós trabalhamos... e antes disso acontecer, vocês lembram que teve a viagem pra Tiradentes? Então, toda vez que tinha viagem, tudo vinha pra minha conta, todos os pagamentos sempre foram pagos pra mim. Então, pra Tiradentes também, eu organizava tudo, resolvia toda a burocracia e todos os pagamentos vinham pra minha conta. E após, eu fazia a divisão do valor, o que era dele e o que era meu, né? Sempre foi 50% pra ele, 50% pra mim. E todas as vezes ele falava: não, depois você me dá, tipo assim, enrolando, não, depois a gente resolve. Tipo assim, eu geralmente gostava já de finalizar logo. Não, acabou a viagem, acabou o passeio, vamos dividir logo, porque eu gosto de separar os meus dinheiros pra eu raciocinar o que eu tenho que fazer com o meu pra pagar as minhas contas, né? Pra fazer compras, porque compras de mercado sempre fui eu que fiz, e algumas coisas assim. E eu passava o dele, só que ele nunca gasta o dele, então ele sempre soube que eu nunca iria pegar R$1 dele, então ele falava: não, depois você me dá. Aí sempre foi assim, só que dessa vez não, acabou de fazer a viagem, ele já me mandou mensagem: finaliza isso. Me manda. Eu falei: ué, que pressa, né? Ele nunca foi apressado assim, tipo assim, pra eu pagar a parte dele logo. Mas tá. Então, aí eu peguei, já finalizei antes, né? E logo em seguida que eu finalizei, no dia seguinte ele veio com esse áudio, né? Terminando comigo e tal. E claro, eu fiquei muito pé da vida, com muita raiva, com muito ódio. Nossa, eu chorava na casa do Dona Geralda, eu não acreditei no áudio desse cara. Porque também não foi só esse áudio. Com o áudio, ele me tirou de todos os grupos do nosso trabalho. Me tirou de tudo. A gente tinha 4 grupos no WhatsApp, um grupo no Telegram, o Instagram, a página do Facebook e o canal do YouTube. Ele me tirou dos 4 grupos. Eu acho que ele trocou a senha também do Instagram. Não, Instagram não. Ele não teve tempo, porque eu resolvi logo quando eu vi que ele fez isso. Então ele trocou a senha do canal do YouTube. Mas quando ele me tirou dos grupos do WhatsApp, peraí. Porque assim, não foi só o terminar, foi o nosso trabalho, a empresa que eu criei pra ele. Aí eu mandei áudio pra ele, eu falei: você tá maluco? Você me tirou de tudo. Além de falar pra eu não voltar pra São Paulo, você me tira de tudo. Gente, ali eu já entendi. Eu falei: eu levei um golpe desse cara. Ali eu entendi. Ele acabou de me dar um baita de um golpe, uma baita de uma rasteira. E aí ele me mandou uns 3 áudios seguidos, né? Falando: não, a gente já não tava legal e não sei o que. Só que esse não tava legal, não tava pra mim. Pra mim.
Tanto que no último mês eu já estava dormindo no sofá. Pra esse cara me dar paz. Eu estava dormindo no sofá. Por quê? Porque esse cara nunca me deu paz. E ele, ainda eu dormindo no sofá, ele tinha a capacidade de ir no sofá atrás de mim. Vocês entendem pra quê? De ir atrás de mim e me perturbar, caçar assunto comigo. Então assim, pra mim realmente já não tinha mais um relacionamento, já não estava agradável, não estava confortável. Então por isso que as minhas amigas conversaram tanto comigo, Angélica. Elas, né, porque assim, pra elas eu me abria, né, então elas falaram, Angélica, fica em São Paulo, né, mas pra ele as coisas corriam normalmente, tipo assim, dane-se se eu não tava agradável, se eu não queria, dane-se, ele queria e acabou. Então nesse dia, quando ele me mandou esse áudio, claro, eu fiquei com muita raiva, muito chateada. Comecei a mandar áudio para várias pessoas pedindo para me ajudar a falar com ele, porque ele me bloqueou nesse momento. Falei com um amigo dele, chorando, desesperado. Falei, eu vim pro velório do meu pai, eu vim para resolver as coisas do meu pai. Eu só vim com 3 mudas de roupa para mim, pros meninos, olha o que esse cara me fez. O amigo dele também ficou perplexo. Angélica, eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer, eu não entendi por que ele fez isso. Falei com a mãe dele também. A mãe dele, Angélica, eu não consigo te responder agora. Ficou por isso. Comecei a mandar áudio pra um monte de gente. Gente, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Eu não sei nem o que eu faço agora, porque o último dinheiro que eu tenho era 1.000 e poucos contos que eu tinha na conta. Eu falei, como é que eu vou gastar esse último dinheiro pra viajar com os meus filhos, chegar lá e passar uma raiva dessa? E ainda acabar de ter que voltar. Minhas contas, como é que fica? Ele me tirou de tudo. Porque assim, o problema não era o relacionamento, porque pra mim já não aguentava mais olhar pra cara dele. O problema era o nosso trabalho. Eu trabalhava mais de forma online, mas eu trabalhava com ele. Eu criei uma empresa pra ele. Era eu que trazia clientes, era eu que cuidava das redes sociais. Tudo era eu. Ele era só o guia. Então, parte burocrática, parte de organização, de burocracias dos grupos também, tudo era eu. Então, assim, online, de forma online, se ele fosse justo, fosse só o relacionamento, o relacionamento não tá bom. Se fosse isso, ele poderia ter caráter e falado, não, vamos fazer o seguinte, o nosso relacionamento acabou por aqui, mas a empresa continua sendo nossa, porque era nossa, e você vai receber, você trabalha, você recebe da onde você tá. Pronto, a gente só não precisa mais conviver na mesma casa. Acabou. Mas não. Segundo o que ele fala para muitas pessoas, porque várias pessoas já me mandaram áudios, nos áudios ele diz que ele fez tudo o que fez porque ele não gostava dos meus filhos. Então, ele não gostava dos meus filhos e o relacionamento acabou. A história que ele conta pra todo mundo. Mas vamos lá. O que tem a ver o relacionamento e os meus filhos com a empresa? O que uma coisa tem a ver com a outra? A gente pode muito bem continuar trabalhando, eu continuar recebendo, e os meus filhos e o relacionamento não existe mais. O que ele fez? Ele me deu um golpe, ele me tirou de tudo, sabendo que eu tinha o pagamento do carro, eu tinha os meus cartões, eu tinha acabado de fazer uma baita de uma compra de mercado para casa dele. A nossa história sempre foi assim, ele pagava água, luz e o gás. O gás a cada quase 3 meses tinha que comprar o gás, R$90. Água na casa dele, não sei que milagre que ele conseguia isso, mas a água vinha 25, 26 reais por mês. E a luz na casa dele vinha em média 80, 90 reais todo mês. Então as contas dele eram apenas essas da casa. Pra mim ficava compras de supermercado todo mês, toda a alimentação da casa sempre fui eu.
eu tinha mais ou menos um gasto de 500 a 600 reais todo mês com alimentação. Eu tinha o gasto com a internet da casa, para todo mundo também, 100 reais por mês de internet. E eu tinha os custos, né, óbvios, meus e dos meus filhos. Tá, mas vamos lá. Então, assim, o sustento sempre foi eu que paguei. E ele sabe o quanto que eu fazia por ele, né? Tudo que eu sempre fiz por ele. Quando ele fez isso comigo, tinha poucos dias. Eu tinha feito uma baita de uma compra no supermercado. Até mandei foto pra ele. Eu acho que até tenho ainda foto aqui no meu celular. Porque eu tava gostando de fazer compras. Como era mercado atacadista, tinha 3. Eu fazia compra pra, tipo assim, 3, 4 meses. E eu tinha até mandado fotos pra ele da última compra que eu tinha feito. Não tinha nem uma semana que eu tinha feito compras lá, pra casa dele. Compras de misturas, compras de alimentos básicos da casa, de limpeza, tudo. Pra quase uns 4 meses. Eu lembro que eu mandei as fotos pra ele e falei, nossa, essa foi a maior compra que eu já fiz pra gente. Falei pra ele. Então ele sabe que eu paguei isso no cartão de crédito. Ficou pra uns 3 meses. Eu parcelei tudo uns 3 meses porque era muita coisa. Foi bem mais de R$ 1.000 dessas compras. E, claro, era muita coisa que eu comprei. Então eu parcelei isso tudo no meu cartão de crédito. E ele sabe disso. Tá. Eis aí que, depois de tudo que ele fez, fiquei com muita raiva. Só que eu lembrei que... Vocês lembram que eu orei um dia antes? Pois então. Depois que a raiva passou, que eu respirei, eu lembrei. Falei, poxa, eu orei. Eu orei pra Deus me dar uma direção, me dar uma resposta. Tá aí a resposta. Foi tipo, é aqui. Acabou, você não volta mais. Tava chateada, tava muito, nossa, muito... com muita raiva dele. Só que eu sabia que ali... Falei, eu não vou voltar mais. Por mais que não era meus planos ficar em São Paulo, eu falei, não volto mais porque Deus me respondeu. Eu pedi uma direção pra Deus, eu pedi uma resposta pra Deus e tá aí, a resposta foi essa. Acabou o seu tempo lá em Minas. Então, quando eu me acalmei, quando eu entendi, quando eu lembrei, né, da oração que eu fiz, já tinha mandado áudio para um monte de gente, já tinha, nossa, explodido para todo lado. Aí eu respirei fundo e falei, tá bom, Senhor, se é assim, eu vou aceitar dessa forma. E aí o meu áudio para ele, que ele tinha me desbloqueado, foi... Tá bom, eu não volto mais para sua casa, eu não quero mais me estressar com você. Agora, as minhas coisas, você se vira e você me manda, porque eu não vou gastar o último dinheiro que eu tenho pra ir na tua casa buscar. Então eu quero, aí eu fiz uma lista, eu quero isso, tudo aqui na minha casa. Passei o endereço e falei, eu quero logo. Eu vou limpar a minha casa, eu vou arrumar a minha casa, eu quero todas as minhas coisas de volta pra cá. Se vira como é que você vai me mandar, o problema é seu. Demorou, eu acho que um dia ele já conseguiu alguém, né? Que ele é bom de conversa, então ele conseguiu alguém que fez um precinho bom pra ele, claro. E mandou as minhas coisas, a primeira remessa das coisas. Só que só mandou as coisas grandes, tá? Não mandou tudo que eu tinha. Televisão, veio várias coisas que fossem ótimas pro uso dele. Ele esqueceu, né? Tá. Então, beleza. Comecei a arrumar as minhas coisas aqui em casa, tanto que eu gravei pra vocês, né? E aí eu comecei a me dar conta de várias coisas que faltaram. E aí, de novo, eu, pé da vida, falei, eu quero todas as minhas coisas. Mandei outra lista. Quero isso. O problema é seu. Esse cara levou mais de um mês pra me mandar e não queria me mandar. Ele não queria me mandar o restante das minhas coisas. Eu aqui, sem o filtro, tendo que tomar água da torneira. Os meus filhos sem televisão, tendo que ficar só com o celular o tempo todo. Várias coisas minhas faltando. Então, assim,
Nossa, eu tava com muita raiva, porque eu tava querendo as minhas coisas, minha vida já fluindo aqui, eu já começando a cuidar das minhas coisas, e as coisas que eu comprei, que são minhas, ele não queria me mandar. Então assim, eu entrando em contato, porque aí eu já tava completamente bloqueada, ele já não tinha mais me desbloqueado, porque ele não queria mais escutar eu mandar, eu pedir nada, eu mandar ele mandar o que é meu. Ele não queria mais, então ele já tinha me bloqueado. Aí eu tava entrando em contato com um amigo dele, também patrão dele, falando, por favor, resolve isso, eu quero as minhas coisas aqui. São minhas, são coisas que eu comprei, que eu paguei, nada foi ele que me deu. São minhas, é minha televisão, é isso, é aquilo. Eu quero as minhas coisas aqui. E aí, com mais de um mês, ele não queria me mandar, mas por que ele não queria me mandar? Por causa de gasto, claro. Vocês vão entender que o problema dele na vida dele sempre foi dinheiro. E aí, eis que eu gravei um vídeo, uns stories, quem já foi lá no meu Instagram viu esses stories, e eu falei bem claro pra ele, se você não mandar as minhas coisas, eu vou pra sua casa com a polícia e eu vou resolver direto com você. Aí ele me enviou. Depois de tanta pressão, né? Quando eu falei que eu ia na casa dele resolver com a polícia, aí ele resolveu me mandar as coisas. Mas como que ele fez? Ele me mandou por um ônibus que estava vindo lá de Minas Gerais pra cá, pro Brás, pra fazer compras aqui, para as pessoas fazerem compras. Ele jogou as minhas coisas nesse ônibus e eu que tive que buscar no Brás. Mas foi assim, primeiro dia. O amigo dele que tá me passando todas as informações, né? Ele falou, Angélica, olha, as suas coisas vão no ônibus tal, no dia tal, no horário tal. Se você não tiver nesse dia, nesse horário, a mulher do ônibus falou que vai largar suas coisas lá, e dane-se. Foi o recado que eu recebi. Se você não tiver nesse dia, nesse horário, a moça vai largar suas coisas lá. Eu falei, brincadeira? Pois é. Aí tive que eu, um dia de manhã, acho que uma segunda-feira, de manhã, cheguei no local tal, pra encontrar o ônibus tal e pegar as minhas coisas. Cheguei lá, o que a moça me falou? A moça do ônibus? Tava tendo fiscalização na rodovia, e porque as suas coisas não tinham nota fiscais, eu não pude trazer. Ou seja, fui à toa, longe, tá? Longe, porque daqui da minha casa até o Brás eu gasto mais ou menos 1 hora. E caminhando da estação do Brás até o local que estava o ônibus foi quase meia hora. Andando. Longe. Falei, brincadeira. E até o momento, tá? Nesse dia, era pra eu buscar e eu vou levar na mão se eu quiser. Então assim, eu já tava calculando. Até as minhas amigas, vocês lembram aquelas minhas amigas que me ajudaram da outra vez? Elas falaram, Angélica, a gente ajuda você com Uber, pra vocês terem noção de como que são, pessoas que nunca me viram na vida. Elas falaram, Angélica, a gente ajuda você com Uber pra você levar essas coisas do braço pra sua casa. Não sabia nem quanto que ia dar. Então as meninas já estavam até combinando isso comigo, Angélica, a gente te ajuda. Eu falei, caramba, viu? Pessoas que nunca terminaram com a gente querem ajudar a gente, né? Tá bom. Porque ele falou que ele não ia me pagar. Era pra eu pegar lá e eu que me dane, eu que me vire. Mas fui e não tava lá. Mandei um áudio pro amigo dele falando, ó, eu vim, cheguei aqui, a moça falou que minhas coisas não vieram por isso. Vou ter que vir, era amanhã? Não, era daqui 2 dias que ela falou que vai trazer as minhas coisas. Aí o amigo dele falou, Angélica, vamos fazer o seguinte, quanto que você acha que vai ser o Uber pra você levar suas coisas? Eu falei, não sei. Aí ele me mandou, acho que foi R$100. Ele me mandou, tá? Ele disse que depois ia cobrar do infeliz, mas ele que me mandou. Ele falou, eu vou te mandar, depois eu cobro ele. Depois eu peço pra ele me mandar. Porque pra vocês terem noção, as pessoas me ajudaram nessa fase. Porque ele... Dane-se.
E segundo os áudios dele, não, eu não queria fazer mal nenhum a ela, eu não queria dar prejuízo nenhum a ela. Vamos lá, só contabilizando. Aí ele me mandou, eu falei, obrigada, eu vou aceitar, sou obrigada a aceitar. O orgulho aqui já foi pra, né, pra cucuia. Falei, sou obrigada a ajudar, sou obrigada a aceitar, porque eu vou ter que voltar com 2 caixas, 3 caixas grandes, acho que era 2 caixas. Tá bom, não, era 3 caixas. Falei, tá bom. Aí voltei, 2 dias depois voltei, de novo, no mesmo endereço, tal, peguei o Uber e trouxe minhas coisas pra casa. Comecei a organizar minhas coisas, estavam faltando mais coisas. Veio a televisão, veio o filtro, veio a churrasqueira, mas não veio muitas outras coisas. O meu painel de fotografia para ensaios não veio, tapetes meu não veio, muitas outras coisas minhas não vieram. Antes de qualquer coisa, teve um amigo dele que ele me mandou um áudio que eu fiquei assim, né, pensativa. Ele me mandou um áudio, amigão dele, falando assim, insinuando que são coisas pequenas, tipo, que eu deveria deixar pra lá, né? Ele ainda usou uma frase, vai-se os anéis e ficam os dedos. Tipo assim, pra eu não brigar por coisas pequenas. Só que aí vamos lá, são coisas pequenas que eu comprei, que são minhas, que são do meu uso, que são do uso dos meus filhos, são da minha vida. Não foi ele que me deu R$1, ele não me deu. São coisas que eu batalhei, que eu busquei pra ter. Por que esses amigos deles, que estavam achando que eu estava brigando por pouca coisa, não falou com o infeliz, pra esse infeliz ter vergonha na cara dele e devolver o que é meu? Porque eu não estava brigando ali pela empresa que eu construí para aquele infeliz. Eu estava brigando pelo que é meu. O que eu comprei, o que eu batalhei, o que eu tive, o que eu construí. Meu. Móveis meu que ficou, coisas pequenas, são minhas. Eu já tinha levado um golpe de uma empresa que eu criei. Eu também vou ter que aceitar que aquele infeliz me roube? Não. E eu falei isso pra ele, eu falei, olha, quando eu me separei da última vez, que eu mudei pra Minas, quem é do meu canal vai lembrar. Minha casa era mobiliada, não era? Vocês lembram que tinha tudo na minha casa? E muitas coisas eram novas, que eu comprei na pandemia? Cama nova, colchão novo, muitas coisas novas. Eu tinha tudo na minha casa. Era mobiliada a minha casa, meu apartamento. Deixei tudo pro pai do meu filho, dos meus filhos. Tudo, não fiquei com nada. Levei só a televisão, computador e roupas e cobertores, só. Mas tudo ficou pra ele. O que ele fez, não sei. Algumas coisas só que eu dei pra Mislene. Eu acho que foi o guarda-roupa que eu deixei pra Mislene só. Mas tudo ficou com ele. Eu não brigo por coisas pequenas. Não brigo só com um infeliz desse que quer roubar os outros porque ele é aproveitador com todo mundo, tá? Não é só comigo não. Com todo mundo eu falei, eu não vou deixar nada, não vou deixar nada. Tá, então assim, eu briguei pelo restante dessas coisas. Vai fazer 3 meses que isso tudo aconteceu. E só agora, depois de muita raiva que eu estava passando, porque eu falei, eu quero as minhas coisas aqui. Eu quero ele que se vire. Eu mandei tudo, a descrição certinha. Eu tenho isso na sacada. Eu quero aqui. O problema é seu. Me pagar da empresa, ele não pagou nada. Nada, ele não me pagou R$1 dessa empresa. R$1. Teve uma vez que o amigo dele me mandou R$100 e falou, Angélica, isso aqui foi só o que eu consegui dele. R$100. Eu ganhava mais ou menos uns R$2.000 com os nossos trabalhos, todo mês. Era essa média. Ele me pagou R$100 uma vez, porque o amigo dele ficou insistindo pra ele ser justo comigo. Vocês têm noção? Mas nunca mais pagou R$1. Então, eu estava brigando pelo que era meu, pelas minhas coisas. Quando eu cansei de implorar, porque eu estava implorando, eu mandava mensagem para a mãe dele, para os irmãos dele, para os amigos dele, para todo mundo que eu pudesse. Falava, por favor, alguém conversa com esse infeliz, peça para ele me mandar as minhas coisas. Peça, por favor, para ele mandar o que é meu. Gente,
Vocês não têm noção da humilhação que eu estava passando. Implorando para uma pessoa dar o que é meu. Porque ele estava me roubando. Ah, não foi roubo, isso foi o quê? Ele estava me roubando. É as minhas coisas. Tudo que ele achava que ele pode usar, ele esqueceu. Aí, né, eu falei, quer saber, eu tava precisando de dinheiro pra pagar minhas contas, pra acertar as minhas contas, né, porque meus cartões, né, eu tinha custos ainda que eu tenho que pagar. E eu peguei e falei, eu vou fazer o valor que todas as minhas coisas valem. Não é o que eu paguei. Por exemplo, um armarinho meu branco que ficou na casa dele, eu paguei R$450. Aquele meu armário que eu levei lá pra outra casa, vocês lembram? Uma casa de aluguel? R$450. Eu coloquei lá que vale 200. A minha estante de computador, eu paguei R$350, eu coloquei que vale 100, porque tá com uma gaveta quebrada. Eu coloquei pra ele que vale 100. Então, assim, eu coloquei o valor das coisas que valem, tá? Que valeriam se eu fosse vender. Então, eu coloquei o valor. É tanto. R$1.000. Eu quero esse dinheiro aqui. Pode ficar com as minhas coisas, coma, engula, joga fora, faça o que você quer, mas eu quero R$1.000 pelas minhas coisas. Implorando, né? Mandei recado pelo amigo dele. Falei, por favor, passa esse recado pra ele. Ele não quer me mandar as coisas, tá tudo bem, mas eu quero o pagamento de todas as minhas coisas aqui. Bom, tive que tirar porque tá dando até calor já, né, de falar. Então, eu cobrei e falei, quer saber? Eu quero pagamento pelas minhas coisas. Isso. Dá R$1.000. Não estava pedindo uma ajuda pra ele. Não estava pedindo nada pra ele. Não tava pedindo ajuda, não tava pedindo pela empresa. Estava pedindo só pelas minhas coisas. Falei, você vai pagar então pelas minhas coisas que estão com você. Pode usar, pode fazer o que você quiser. Porque claro que ele vai usar, né? Tapete, um monte de coisa minha que ficaram. Aí já deu bem umas 3 semanas eu pedindo, eu implorando, eu quero que me pague pelas minhas coisas, eu tô precisando desse dinheiro, eu tô com isso pra resolver, eu tô com um monte de coisas da casa pra resolver, um monte de coisas e não sei o que. Entra, filha. E nada, o amigo dele falando, Angélica, eu tô tentando, Angélica, mas tá difícil. Angélica é isso, Angélica aquilo, e eu já com raiva, eu revoltada já, e meu sangue fervendo de nervoso. Eu falei, cacete, meu, é as minhas coisas. Eu tenho que me humilhar pra ter o que é meu. Até que uns 3 dias atrás, eu falei, quer saber? Ele não vai me pagar, ele não vai me mandar se não for obrigado, se não for pressionado. Aí eu falei, eu vou resolver isso. Aí eu mandei uma mensagem para o amigo dele, falei, você pode mandar essa mensagem para ele. Se ele não me pagar, se ele não me mandar, eu vou ter um prejuízo ainda maior, porque eu vou gastar com ônibus, com passagem para ir para Minas Gerais de novo. Mas eu vou na casa dele resolver diretamente com ele. Ele me conhece. Se eu fosse, o prejuízo dele ia ser muito maior, mas muito maior. Aí ele resolveu agir. Aí ele me mandou um dinheiro. Ele mandou R$920. Era R$1.000, mas tá bom. Me mandou R$920. E ainda tem mais coisas, tá? Que depois eu fui lembrando. Falei, peraí, ainda tá faltando isso, tá faltando isso, tá faltando... Mas prometi pro amigo dele que eu não vou, mas tipo, é brincadeira, né? Mas eu tenho que prometer que eu não vou mais pedir pelas minhas coisas. Vocês têm noção do nível da coisa? Eu tenho que prometer que eu vou deixar as minhas coisas pra lá. Deixa pra ele. Deixa, ele é muito legalzinho. Eu tenho que deixar minhas coisas. Eu tenho que deixar ele roubar o que é meu. Eu tenho que deixar. Então, eu prometi pra ele. Eu falei, eu não vou mais te envolver nisso. Porque até agora eu fiquei implorando pra você resolver pra mim, pra você ir atrás desse infeliz, resolver com ele, porque é minhas coisas, né? É meu direito, mas, né? Eu tinha que ser tão boazinha, tão compreensiva e deixar pra ele. Dane-se, deixa, né? Deixa, além do golpe, ele ainda me roubar. Mas tá bom. Então, assim, de uma certa forma, essa parte está resolvida, né? Ainda tem muitas coisas minhas que não vieram.
Não, eu gravei, mas eu não postei. Tá até aqui no YouTube. Eu gravei um vídeo eu usando a pomada no meu rosto pra tirar as manchas, né? Pra tirar as manchas de melasma de novo. Tá até aqui. Eu não pensei que capa colocar, então eu não postei. Então, recentemente eu tinha comprado essa pomada. Eu acho que paguei R$70 na pomada. Não veio. As minhas, eu acho que é cuia que fala, né? De chimarrão, não vieram. Tantas coisas minhas assim que eu falo, gente, é minha. Eu comprei, eu paguei. É do meu uso. Não vieram. A caixa dos gatos não vieram. Muitas coisas. O que foi isso? Não foi roubo? O que vocês acham? Né? Mas tá bom. Essa parte eu prometi pro amigo dele que eu não vou envolver mais ele nisso. Daí acabou. Então assim, tô trazendo pra vocês o que me trouxe pra cá. Como que eu vim parar aqui. Hoje eu tô muito mais assim, muito mais aliviada que tudo isso aconteceu, que tudo isso finalizou. Chateada, fiquei, com muita raiva eu fiquei. Mas agora eu tô bem assim, sabe? Deus sabe o que faz. Todo dia eu vejo quando Deus tá cuidando de mim, né? Quantas coisas estão acontecendo. Graças a Deus eu já tô trabalhando com a fotografia, já tá me aparecendo trabalhos, já tô conseguindo ter um retorno, né? Com aquilo que eu gosto de fazer, com aquilo que eu escolhi pra fazer. Então, tô muito feliz. Sobre a empresa, eu vou atrás da justiça. Vou. Porque eu ralei pra isso acontecer. Cheguei nessa cidade, esse infeliz, ele não era nada, não era ninguém, não tinha nada, não tinha ninguém. Mora até hoje na casa do pai, que é o pai que paga. Come até hoje na casa da mãe, um marmanjo de 50 anos, né? Então assim, ele depende de todo mundo, ele usa todo mundo. Então ele me usou, né? Pra ter uma empresa, pra ter alguma coisa na vida dele. Porque até isso, quando pra vocês terem noção, esse infeliz, ele teve a capacidade de mandar áudios para as pessoas falando que essa empresa, quem criou foi ele e a família dele. Eu cheguei nessa cidade, esse cara nem rede social ele não tinha, não sabia mexer. Nem Pix ele não tinha. E ele adorava falar para todo mundo. Mas nem Pix, essa porcaria, eu não tenho, que isso, não sei o quê. Nem isso ele não tinha Pix, não tinha rede social, não sabia mexer com grupo, não sabia mexer com nada, Eu cheguei nessa cidade, eu que sei mexer com internet, com essas coisas, eu criei os grupos, eu criei a empresa, eu criei o logo, eu criei a arte das camisas, tudo foi eu que busquei, todas as informações de tudo, fui eu que fiz. E esse infeliz pega e fala pros outros, não, mas isso aqui foi eu e a minha família. Vocês têm noção? Então, por isso é que sim, eu vou atrás da justiça para resolver essa questão da empresa. Podia deixar pra lá? Podia. Mas é que nem uma pessoa me falou. Minha filha, você tem que, no mínimo, dar uma dor de cabeça pra esse crápula. Porque o problema dele é dinheiro, então é aí que vai doer um pouquinho. Porque foi muita canalice que ele fez. E ele falar pras pessoas que ele fez tudo isso porque ele não gostava dos meus filhos. Eu não sei o que é pior, né? Se é as pessoas que escutam isso e acham normal, ou se é as pessoas que escutam isso e acreditam e ignoram que por ele não gostar dos meus filhos, ele me dá um golpe. Faz sentido uma coisa dessas? Não gosta dos filhos ou o relacionamento não tá bom? Pronto, tira essa parte. A empresa foi algo que eu criei pra ele. Foi algo que eu lutei. Eu ralei. Tinha mais de 5 mil membros Tinha mais de 5 mil seguidores no Instagram que eu ralei por cada seguidor. Esses seguidores não vieram do além, não. Foi eu que fui atrás. Seguidores certos, específicos, que queriam o conteúdo certo. Eu que busquei. Cada membro daqueles grupos foi eu que fui atrás. Meu celular quebrou, ele não me ajudou porque eu ficava tirando foto com meu celular. Eu tive que trocar a tela do meu celular, ele não me pagou pra eu trocar a tela do meu celular. Eu entrava em todos os grupos da região pra divulgar. Foi um baita de um trabalho, meu celular travava.
eu não conseguia mais, por exemplo, gravar meus vídeos pro YouTube, eu não conseguia, porque meu celular era só pra divulgar os nossos grupos lá. Esse cara, se ele tivesse um mínimo de caráter, ele teria me comprado um celular só pro nosso trabalho. Então, assim, tudo eu fiz e trabalhei muito, ralei pra caramba, pra agora simplesmente ele mandar áudios pra um monte de gente falando: não, isso aqui quem criou fui eu e a minha família. Vocês têm noção? Foi uma rasteira, é um monte de mentiras que ele tá contando por aí, e eu quero ver se ele tem a cara de pau de falar isso na minha cara. Esse monte de mentira que ele tá falando. E por falar em mentira, eu vou gravar um vídeo sobre a minha história com ele. Como que chegou ao pé que chegou. O porquê que ele não gosta dos meus filhos. O porquê que eu e ele estávamos mal. O meu próximo vídeo vai ser sobre isso. Desmascarando esse infeliz. Por quê? Ah, Angélica, você devia deixar pra lá. Devia e queria. Só que, gente, esse cara tá mexendo com um assunto que ele não devia mexer. Um assunto que lá no início eu compartilhei com ele. Ah, o meu sonho é isso, 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 isso. O meu objetivo de vida é isso, 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 isso. Mas eu estou confiando em você. Nem pra minha família eu não falo. E eu falei isso bem claro com ele. Eu não falo isso com a minha família. Só quem sabe são meus filhos, as minhas amigas que temos o mesmo sonho comum e você. Não fale isso com ninguém. Não fale isso com ninguém. Coisa minha é minha. Sonhos meus são meus. O que ele tá fazendo? Ele tá mandando áudio pra todo mundo falando. Que já me mandaram vários áudios desses. A Angélica, ela sonha com isso. A Angélica, ela quis fazer isso. A Angélica, isso na vida dela não deu certo. Vocês têm noção? Que a pessoa é tão canalha a tal ponto de falar algo que eu falei milhares de vezes pra ele. Isso é algo meu. Isso é um sonho meu. Isso é um propósito de vida minha. Ele não tinha o direito de espalhar por aí se eu não falo. É algo que eu não espalho pra ninguém. Como ele se atreve a abrir a língua dele, aquela língua fofoqueira, maliciosa dele, e falar por aí de coisas pessoais minhas. Então, no próximo vídeo, eu venho falar aqui no próximo vídeo agora, que eu já vou gravar agora, que eu já tô, né, na animação. Então agora eu já vou gravar esse vídeo e trazer pra vocês, passar tudo que desmascarar, né, tudo que aconteceu na nossa história. Então até o próximo vídeo, beijo, tchau!